E aí, quer saber como ganhar dinheiro com usina fotovoltaica? Então chega mais que eu vou te explicar como funciona. Mas antes, já curte e se inscreve no canal, porque toda semana a gente posta conteúdo bacana aqui para você. Eu sou a Keren Gosdezinck, especialista em energia fotovoltaica, e tô aqui para te explicar como faz para ganhar dinheiro nesse mercado que cresce cada vez mais. O brasileiro gosta muito de investir em imóveis por causa da rentabilidade e por conta da segurança que esse investimento traz para o investidor. Então eu vou pegar um imóvel e comparar com uma usina fotovoltaica. Pode ser? Vamos lá? Comparando hoje um investimento, tá? De R$400 mil versus imóvel e uma usina fotovoltaica, ok? Comparando a questão do aluguel, Keren. Por que aluguel? Primeiramente, você não vende energia para a concessionária. Isso tem que ficar bem claro para você que é investidor e que quer começar a investir nesse negócio. Você não vende. Você faz o quê? Uma locação da sua usina para uma cooperativa ou um consórcio, tá? Isso tudo depois a gente te explica um pouco mais. Então, comparando 400 mil aluguel de uma usina versus um imóvel, vamos lá ver quanto que fica na prática essa diferença? Hoje, aqui na nossa região do Paraná, em relação à tua cidade, eu acredito que não vai fazer tanta diferença também. Mas o aluguel de um apartamento, comprei um apartamento, vou locar esse apartamento. A rentabilidade ela varia entre 1.200 a R$2.000 a locação desse imóvel, certo? A rentabilidade de uma usina de 400 mil, ela varia de 5 até R$7.000 mês. Tá vendo a diferença? Agora vamos lá? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Keren, mas por que rentabiliza de 5 a 7 mil por mês? Pode rentabilizar até mais, ok? Eu coloquei um valor considerando aí que cada concessionária tem o seu regimento interno. Então nós temos uma normativa que ela serve para todo o território nacional, porém cada concessionária, cada empresa responsável pela sua tarifa de energia no seu estado, na sua cidade, ela tem as suas regras internas, tá? Então essa rentabilidade ela muda de estado para estado e a usina também tem variação de geração, ou seja, em períodos do ano que há menor tempo de radiação, a usina consequentemente vai gerar menos, ok? Outra coisa, períodos do ano que chove muito, geralmente a tendência é que a usina ela gere um pouco mais nos meses de verão do que em relação aos meses de inverno, porque são dias mais curtos no inverno e os períodos de chuva são maiores. Então isso impacta também. E essa rentabilidade varia conforme a bandeira, ou seja, quanto pior a bandeira do estado, bandeira vermelha, bandeira de crise hídrica, bandeira vermelha patamar 2, melhor para o investidor. Faz tempo que a gente não vê uma bandeira amarela, uma bandeira verde, né? Por quê? Porque a gente está passando a pior crise hídrica dos últimos 50 anos. E isso afeta diretamente o seu bolso. São momentos constantes que o consumidor final vê todo mês na sua fatura de energia. Por isso que aumentou também a procura em instalar energia fotovoltaica. O que eu estou explicando aqui é diferente do autoconsumo, tá? Então vamos lá, vamos entender como funciona a diferença entre autoconsumo, consumo remoto e geração distribuída. Existem então 3 modalidades de investimento em energia solar. Vou explicar basicamente as 3 aqui rapidão para vocês entenderem como funciona, ok? Geração compartilhada. Consumo local. O que é o consumo local? Consumo local é quando você tem uma residência, né? Ou um comércio, uma indústria, e você fala assim, eu vou instalar energia solar aqui na minha casa. Automaticamente, esse consumo a usina vai ser instalada no mesmo local onde vai ser consumido, ok? Tem a compensação de créditos da mesma forma tradicional, normal. Consumo remoto é quando a minha unidade consumidora está em outro local diferente da unidade onde está a minha usina. Então, por exemplo, no Paraná, nós temos a concessionária Copel, que ela abrange todo o estado. Eu tenho uma casa em Cascavel
porém a minha usina está lá em Curitiba. Então eu consigo fazer com que a minha usina em Curitiba compense a minha residência em Cascavel, certo? E a geração compartilhada é quando existe uma usina onde a gente tem vários consumidores consumindo de um mesmo local. Então, a gente chama isso de cooperativa ou consórcio. Depende do quê? Se a pessoa é pessoa jurídica ou pessoa física. Ou seja, se trata de uma empresa ou de consumidores finais. Vamos para um exemplo prático, então, de como funciona? Condomínio. Imagino que muitos de vocês morem em prédio. Muitas pessoas hoje, com o aumento gigantesco da população, as cidades concentram as moradias em apartamentos, ok? Dá para instalar uma energia solar no apartamento? Não dá, porque a gente precisaria de uma área de 15 metros, 20 metros quadrados para poder instalar essa usina. Ou seja, talvez você tenha uma fatura aí de R$1.000 e não consiga ter nenhum desconto porque não consegue instalar essa usina e não tem um outro local para instalar. Porém, essa pessoa, esse prédio, essa pessoa que mora em apartamento consegue consumir de uma usina fotovoltaica e não da rede. Mas como assim, Kelly? Se a energia muda o padrão, então não muda nada. A diferença está na compensação, só isso, tá? É só na parte burocrática. Mantém-se o mesmo medidor, mantém-se a mesma rede da sua concessionária, só que existe uma compensação dessa energia que é de outra usina e não da que é proveniente da concessionária. Ou seja, eu consigo criar uma usina gigantesca para atender lá 100 moradores de um condomínio, 200 moradores de um condomínio, através de uma usina, certo? Onde é feito a locação dessa energia. Eu não vou comercializar, vender o quilowatt-pico, eu vou alugar. É dessa forma que a gente vende e comercializa a usina. Kelly, mas qual das 3 modalidades compensa mais? Autoconsumo local, autoconsumo remoto ou geração compartilhada? Há oportunidades em ambos os segmentos, ok? O local é para você que tem uma fatura de energia e tem espaço para colocar. O remoto é para você que às vezes não tem uma área disponível no local do seu comércio, da sua indústria ou na sua casa, vai montar na casa do seu pai, no terreno vizinho, num outro local e vai mandar para a sua unidade consumidora onde há maior consumo de energia. Uma fatura de R$2, R$3.000, ela baixa para aproximadamente R$200, R$300. Tá? Tudo varia do que é a atenção da sua rede, dos impostos, dos encargos, enfim, que ainda coincidem na sua unidade consumidora. Tá? Esse mercado de geração distribuída, geração compartilhada, é para investidores. Kelly, mas a partir de qual valor eu consigo investir numa usina? Se for para o consumo local, uma residência, com 18, 20 mil reais, 30 mil, dependendo do seu consumo, você investe. Geração compartilhada, que é as usinas de GD, que a gente fala, geração distribuídas, elas começam com investimento a partir de 400 mil. E isso varia, tá? Varia do local, varia se já tem rede existente trifásica ou não, varia de N situações, varia da terraplanagem que vai se fazer no local, se vai ter monitoramento, se não vai, se é numa região onde tem passagem de pessoas, se é perigoso, se... N fatores. Isso vai levar em consideração também seguro, tá? Financiamento. Então, cada caso é um caso. O que seria ideal? Se você é investidor e quer investir, entre em contato com a gente e a gente vai avaliar a sua situação. Kelly, eu tenho R$500 mil para investir. Kelly, eu tenho 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões. Eu tenho área, eu não tenho. Eu vou arrendar a área ou eu vou comprar uma área? Todos esses fatores vão afetar o seu payback, o seu retorno, o retorno do seu investimento. Mas uma coisa eu garanto para você, a gente cuida de tudo isso para você e ainda assim é mais rentável, como eu falei lá atrás, que um imóvel, por exemplo, tá? Como eu disse antes, cada caso é um caso. É preciso fazer uma avaliação do seu perfil de investidor, do quanto você tem para investir, se você tem área já para investir nessa usina ou não.
se a gente vai arrendar essa área ou não. Então fala assim, Kelly, mas para quem que eu vou alocar essa energia? Fica tranquilo que também faz parte do nosso trabalho. Então, o que a Scope faz hoje por você que é investidor? Primeiro, a gente vai fazer um estudo de viabilidade financeira, certo? A gente vai avaliar todos os pontos. Se tem área, se não tem, se é preciso arrendar essa área, se não precisa. Tudo isso a gente cuida para você. Quanto você tem para investir, assessoria junto ao banco, assessoria financeira, né? A comercialização, mas meu Deus, para quem que eu vou alugar essa usina? Nós temos os consumidores para alocar essa energia e você ficar tranquilo e só cuidar da sua usina. Então, Kelly, o que a Scope faz? Né? Por mim, que sou investidor, a Scope faz tudo. Desde a instalação dessa usina, desde a homologação do projeto, desde a comercialização, que no caso é uma alocação dessa energia para os consumidores. Kelly, eu não tenho terreno. Ok, vamos lá. Partindo do princípio que não se tem terreno, você pode fazer a locação dessa área. A gente também tem clientes que vêm até nós dizendo assim, ó, eu tenho 2 áreas. Nessa área que eu vou investir, vamos ver como é que funciona esse negócio aí, nessa área que eu vou locar o terreno. Então, nós temos uma carteira de clientes que tem essa gama também, que às vezes não quer investir e tem a área lá disponível, ok? Consumidores junto à carga. Esses consumidores, eles podem ser pequenos consumidores e consumidores de maior porte. Então, essa usina que você vai fazer, para ela rentabilizar isso, você pode locar ela para uma pessoa só, para uma empresa, por exemplo, uma indústria, um supermercado, uma rede de farmácias, ou você pode alocar para vários consumidores menores. O exemplo que eu dei antes, de moradores de um prédio, por exemplo, de um condomínio, que são moradores, são consumidores residenciais, certo? Kelly, mas por que é a vantagem desse consumidor alocar a minha energia e não consumir da concessionária? Eu não entendi. Esse cara, para você ganhar isso, tá, a gente explica melhor quando te atender, mas só para te entender, ele vai ter um abatimento da fatura dele de 20%. Se eu pego lá um consumo hoje de R$10.000 na fatura. Vou pegar o exemplo daqui do Paraná, que é a Copel. Tá? Grupo B. Eu consigo abater 20% da fatura desse cara. Ou seja, essa fatura vai cair aproximadamente para R$8.000. Eu fiz um valor redondo aqui para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Esse cara que está alocando a sua usina, ele não tem investimento nenhum. E ele vai ter 20% de abatimento da fatura dele de energia. Então, esse vídeo aqui, se você está assistindo, fala assim, não tenho dinheiro para investir, não sei como funciona, você pode ser um consumidor. Entra em contato com a gente também, que a gente cadastra a sua fatura para a sua unidade consumidora deixar de consumir de uma usina hidrelétrica, por exemplo, e passar a consumir de uma usina nossa, de uma usina fotovoltaica. Viu como é simples? Imagina você que é empresário, né? Olhando para os custos da sua empresa, 20% de redução é muita coisa. Quem tem empresa sabe. A gente sabe que empreender não é fácil e que o custo operacional de uma empresa, isso pode levar em relação para a sua casa também, para você baixar o custo da água, do gás, da comida. É difícil. Então, qualquer 3, 5% já faz muita diferença. Imagina 20%.